Podcast oficial BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios. Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Sou Priscila Rice e venho até vocês direto do estúdio de gravação Live Oak, em Berkeley, Califórnia, e hoje estou acompanhada ao telefone do fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan, como você está e onde você está? Estou em Austin, Texas, esta semana e está fazendo um calor infernal aqui. Está mesmo? Sim. E quem está conosco hoje? Bem, tenho alguém que já participou de outras 2 vezes. Esta é a sua terceira aparição aqui no podcast do BNI, Tim Roberts e Tim. Desta vez estou apresentando como especialista convidado. Nos meus podcasts, no próximo ano, trarei alguns outros convidados que conduzirão o podcast com vocês. Certo. Priscila, estou meio que namorando e vou falar do Johnny Carson aqui. Johnny Carson trazia alguns convidados que conduziriam seu programa e o Tim será uma dessas pessoas no próximo ano. E eu terei alguns especialistas convidados trabalhando com você em alguns dos meus podcasts no próximo ano, né? Bem, eu aceito isso, acho que será ótimo. Sim, será ótimo. Tim, eu apresentei algumas vezes no passado. Ele foi diretor nacional dos Estados Unidos, é diretor executivo do BNI New Hampshire e da Flórida Central e da Flórida Nordeste. Ele tem mais de 100 grupos ativos com mais de 26 membros. Suas regiões movimentaram mais de 1,5 bilhão de dólares em negócios fechados nos últimos 10 anos. E ele também tem seu próprio podcast, o BNI Power of One Podcast, que é uma das razões pelas quais achei que o Tim seria um ótimo especialista convidado. Bem-vindo de volta ao podcast do BNI. Obrigado por me receber, é uma honra estar aqui. É ótimo tê-lo aqui e é ótimo tê-lo como que assumindo o comando de alguns desses podcasts comigo. Seu tópico de hoje é a influência da minoria, o que considero um tópico interessante e com certeza tenho algumas coisas sobre as quais gostaria de acrescentar comentários coloridos, mas como você acha que a minoria em um grupo pode influenciar negativamente um grupo e os membros, que é o tema principal de seu argumento? 100%. Então, na verdade, estávamos falando sobre a história e vou compartilhar a história de quando isso foi uma espécie de momento ahá para mim. Um desses BFOs. Acho que você gosta de chamá-lo. Deveríamos dizer a todos que o BFO é um flash ofuscante do óbvio. Exatamente. Trabalho com grupos há muitos e muitos anos. Estou no BNI há mais de 20 anos. E de tempos em tempos temos grupos que, do nosso ponto de vista, estão lutando ou estagnados e sempre parecem lutar contra a mudança, contra o crescimento ou contra essas coisas diferentes. Na verdade, eu estava me reunindo com um desses grupos certa vez. Fui visitá-los e falar sobre a importância do crescimento e da expansão de suas oportunidades. Na época, os grupos tinham cerca de 17 membros. E enquanto eu fazia a apresentação, comecei a receber reações de algumas pessoas dizendo: sabemos que você quer que sejamos maiores, que cresçamos, mas estamos indo muito bem. Sim, somos menores, mas estamos indo muito, muito bem. Fazemos uma média de uma referência por semana um para o outro. Então eu parei e perguntei: vocês têm uma média de uma referência por semana? E eles responderam que sim. E eu disse: levantem a mão, se puderem, para ver quem conseguiu uma referência toda semana. E apenas 3 mãos se levantaram. E, obviamente, eram as 3 pessoas que estavam realmente se recusando. E isso me chamou a atenção que em um ambiente de grupo, especialmente em grupos mais longos, talvez grupos que já existam há muito tempo, ou que tenham membros que estejam envolvidos há muito tempo, esses membros podem ser altamente eficazes. Eles podem estar obtendo muitos resultados com o BNI. E os membros mais novos os procurarão em busca de liderança e orientação sobre o que devem fazer, o que não devem fazer e o que o grupo deve fazer. E muitas vezes, essa minoria pode realmente ter um impacto negativo, pois pode estar se sentindo confortável, podem estar conseguindo os resultados que desejam, e são eles que lutam contra coisas como expansão, crescimento ou mais atividade, influenciando negativamente os outros, que talvez não estejam obtendo o mesmo tipo de resultados, mas que os ouvirão porque, bem, essas pessoas estão aqui há muito tempo, elas são os membros mais antigos do BNI, elas devem saber o que é o que funciona e o que não funciona, e podem ser muito em oposição a seus próprios interesses. Sim, você sabe,
Acho que essa é uma ótima pergunta a ser feita e acho que se você estiver ouvindo este podcast, essa seria uma ótima pergunta a ser feita à sua equipe. Quantos de vocês estão recebendo uma referência por semana? Se eles tiverem uma média de uma referência por semana, quantos de vocês estão recebendo isso? E ver o número é muito revelador. A verdade é que a única razão pela qual eu quero que os grupos cresçam é que eles gerem mais referências. Esse é o resultado final. Sabe, eu poderia me aposentar do BNI, não preciso mais disso. Por que continuo fazendo isso? Eu continuo fazendo isso porque quero que os membros do BNI sejam incrivelmente bem-sucedidos, mas a única maneira de fazer isso é ter uma equipe grande o suficiente para gerar muito mais do que uma referência por semana, por membro, e você pode fazer isso com grupos maiores. Sim. Com certeza, quero dizer novamente, desde que as esferas de contato estejam sendo bem desenvolvidas, nós falamos muito sobre as 3 coisas que afetam seus resultados no BNI, sua atividade, se você é ativo, sua eficácia nessa atividade, que seriam suas habilidades. E somos a única organização que treina sobre como fazer essas coisas. E depois, com quantas pessoas você está fazendo isso? É isso. E assim por diante. Você precisa crescer estrategicamente para aumentar o número de oportunidades que você tem a cada semana. E o crescimento pode parecer muito trabalhoso para as pessoas. E às vezes, aqueles que se sentem confortáveis com seus resultados são os que mais se opõem a isso. E não acho que isso seja intencional. Não acho que essas pessoas estivessem tentando intencionalmente impactar negativamente os outros. Elas simplesmente não perceberam porque isso. Elas estavam indo bem. Ninguém momento. Mais estava, ou muito poucos estavam, mas eles estavam indo bem. Certo. E por isso foi um momento de BFO para eles também. Certo? Porque então eu posso dizer, olha, eu entendo que vocês 3 são, mas olhem ao redor. Cada pessoa aqui é um membro desta equipe. E se não forem... Eles respondem bem a isso. No início. Acho que depois que você sai, às vezes eles também inventam suas próprias desculpas, mas eles conseguiram. Eles meio que se destacaram. Você podia vê-los sentar um pouco e pensar, somos apenas nós que estávamos em uma esfera de contato juntos. Então, na verdade, eles não estavam se referindo uns aos outros, mas para poder sentar e dizer, todos aqui são membros da equipe. Portanto, se você realmente se importa que eles estejam aqui daqui a 1 ano porque estão tendo sucesso, então precisamos analisar quais estratégias farão isso acontecer. E a única é o crescimento. Por isso, tem um amigo próximo que faz muitos programas de treinamento com pessoas que se reúnem regularmente e eles tinham uma pessoa em seu grupo de treinamento que era constantemente negativa e derrubava todo o grupo. Sabe, se eles diziam esquerda, essa pessoa dizia direita, se diziam cima, ela dizia baixo. E a pessoa ela acabou saindo do grupo de treinamento e tudo mudou completamente. O grupo de treinamento mudou completamente, né? Tornou-se muito positivo, muito solidário. Era um ambiente totalmente diferente. E certamente já vi isso em grupos de BNI, em que algumas pessoas estão derrubando, são âncoras ao invés de motores. O que falei sobre isso em Quem Está em Sua Sala. O que você quer é um grupo cheio de motores, pessoas que estejam impulsionando o grupo de forma positiva. 100%. E precisamos de um pouco mais de empatia, né? Acho que em alguns de nossos grupos, para realmente se importar. Acho que falamos sobre o ganho do doador, e essa é a filosofia certa. Ela tem guiado minha vida nos últimos 23 anos. Uma coisa é dizer isso, outra coisa é vivê-la e acreditar nisso, e realmente dar um passo para fora de seus próprios resultados, especialmente se você for um líder influente em um grupo. Comece a observar o que as outras pessoas estão experimentando e não tenha medo de ajudá-las e destacar isso. Acho que esse é um problema invisível para muitos grupos, porque elas ficam presas em um número, certo? Temos de ter 20, temos de ter 30 membros, ou o que for. Vou lhe contar outra história bem rápida sobre isso. Nós estávamos fazendo um treinamento sobre nossas esferas de contato e a ideia de equilibrá-las. Tivemos um grupo na época em que eu era dono do Maine, tínhamos uma mesa redonda. O senhor me disse que eles tinham 32 membros e por isso cancelaram o dia do convidado. Oh, meu Deus. Sim, e eu perguntei, por que vocês fizeram isso? E ele disse, bem, nós realmente achamos que 30 é o número certo, realmente achamos que esse é o grupo em que queremos estar. E assim cancelamos o dia do convidado. Portanto, minha primeira pergunta foi, obviamente, que passaram dos números 31 e 32 por acidente. Não entendo como isso aconteceu, mas dividimos todas as esferas de contato deles. Eu disse, escreva para cada um do seu grupo em que esfera de contato você acha que eles deveriam estar. E mostrei a eles que para obter todos os menores ao tamanho atual da maior esfera de contato. Então, para equilibrar o grupo, eles precisavam de mais 29 membros. Sim. E eu disse, então vejam bem, vocês estão longe de crescer, a menos que queiram se dirigir a todos esses outros membros e dizer que ter 30 membros é mais importante do que o sucesso deles. Sim, que ótima maneira de dizer isso.
Então essa fez com que eles se sentassem. Nós dois já vimos grupos com 50, 60 e 70 membros que estão gerando dezenas e dezenas de referências por membro por mês, pelo menos certamente muitas referências por membro por mês. E isso é qualidade, mas também é quantidade. Ambos são fatores importantes em um grupo bem-sucedido. Sim, apenas mais novamente, é a oportunidade que existe, certo? Você só pode realizar uma quantidade limitada de atividades. Você só pode se tornar tão habilidoso nessa atividade. Eu digo às pessoas que querem tornar sua afiliação mais eficiente e ter um melhor custo-benefício, bem, se você for fazer uma apresentação semanal, é melhor fazê-la para 50, 60, Sim, 100 pessoas do que para 10. É verdade. Então, estamos quase sem tempo. Fale um pouco sobre a importância da liderança e do foco em todo o grupo. Acho que isso é tudo. Acho que em nossa organização, ter os líderes certos é o melhor para a equipe, não o que é melhor para eles naquele momento. Portanto, mesmo que você esteja obtendo resultados extraordinários e talvez não esteja tão motivado a se dedicar mais porque você está obtendo o que precisa, é preciso ter essa empatia, essa visão e ser capaz de ver qual é a experiência que todos estão tendo. Porque a verdade está em cada grupo. Todos os membros não estão jogando exatamente o mesmo jogo. Eles não têm exatamente a mesma oportunidade. Portanto, conseguir ver onde esses problemas estão e ser capaz de ter empatia por isso e querer retribuir e se esforçar para ajudar a tornar isso, mesmo para todos, é o que um verdadeiro líder é. Eu penso que às vezes no BNI somos pegos na gestão do grupo. Mas liderança e gestão são diferentes. Liderança não tem a ver com comando e controle. Trata-se de mobilizar e inspirar, em minha opinião, no que os líderes de um grupo realmente precisam se concentrar. Como uma forma muito mais eloquente de dizer. Sim, obrigado. Tim, obrigado por fazer este podcast. Bem-vindo por ser meu primeiro especialista convidado. Todos procurem o Tim em alguns podcasts futuros, neste ano e no futuro. À medida que avançarmos, teremos alguns convidados especialistas e o Tim será o nosso primeiro. Obrigado, Tim, por participar e para aqueles que estão ouvindo, onde podem ouvir seu podcast regular? Eles podem encontrar o mesmo lugar que o seu, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, em qualquer lugar onde você obtenha seus podcasts BNI. Poder do 1. Correto, sim. Tudo certo, ótimo. Tim, obrigado mais uma vez por estar aqui. De volta para você, Priscila. Muito bem. É tudo por esta semana. Muito obrigada pelas ótimas informações. Este podcast é patrocinado por meisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão a você as ferramentas e a inspiração para aprimorar sua experiência com o BNI de forma poderosa. Portanto, confira o excelente material que está disponível para você em meisneraudioprograms.com. E use o código promocional IVAN50 para obter 50% de desconto em tudo. Todos os lucros vão para a Fundação BNI. Muito obrigada por nos ouvir. Aqui é Priscila Rice e estamos ansiosos para tê-los conosco novamente na próxima semana. Para mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI,